vezes o mundo tá alto demais pra gente ouvir o céu. Tela acesa até de madrugada, mente girando igual a avenida lotada, gente correndo sem saber pra onde vai, sorriso bonito, coração pedindo socorro por trás. E eu no meio disso tudo, tentando não me perder de mim, tentando ouvir Deus, mesmo com a cidade gritando sem fim. Jesus nunca viveu apressado, isso bate forte na minha mente. O filho do criador do universo andava calmo no meio da gente, sem precisar provar nada, sem disputar atenção. Até o jeito dele olhar parecia curar confusão. Pedro afundou tentando acelerar o impossível. Eu acho isso absurdamente atual. Talvez ansiedade também seja tentar chegar antes de Deus. Quando Jesus para o barco, o caos perdeu o volume. O vento ainda existia, mas já não mandava em tudo. E eu senti paz, daquelas que o dinheiro não compra. Tipo o céu depois da chuva, tipo o abraço que desmonta a alma. Então eu reduzi a velocidade, deixei o ego falando sozinho. E pela primeira vez em muito tempo eu consegui dormir tranquilo, sem pressa, Deus ainda tá aqui. Noé parecia louco construindo o futuro, enquanto a multidão ria do processo. E talvez seguir Deus hoje ainda seja aceitar parecer estranho às vezes. Davi tocava harpa e os ambientes mudavam de clima. Isso me lembra que música também carrega a presença divina. Paulo mudou depois de cair. Engraçado como Deus às vezes permite impacto só pra alinhar direção. E Cristo continua sendo o único capaz de entrar numa mente cansada e trazer silêncio sem precisar gritar. Talvez o milagre não seja velocidade, talvez seja estabilidade, porque até estrela explode quando tenta brilhar além do limite. Deus constrói galáxias em silêncio. Quando Jesus para o barco, até minhas guerras internas diminuíram. Que existe uma calma absurda na presença do Filho de Deus. O Criador desenhou oceanos sem esquecer o detalhe das folhas. Então eu sei que Ele não esqueceria de mim. Enquanto o mundo se afoga na pressa, eu sigo aprendendo com Cristo que paz também é propósito. Nem todo milagre chega fazendo barulho. Acordei cedo, céu dourado atravessando a cortina, café passando devagar e uma paz difícil de explicar na rotina. Eu sei, o mundo vem de grandeza o tempo inteiro, mas Cristo parecia enxergar valor
nas coisas pequenas primeiro. Num peixe, numa mesa, num abraço, num caminho de terra, num silêncio entre conversas. E talvez seja isso que ainda salva minha mente. Deus continua falando baixo, no século completamente doente. Timeline lotada, mente acelerada, gente tentando virar máquina pra não sentir mais nada. Mas Jesus fazia o contrário, ele sentava, ouvia, olhava nos olhos. Isso hoje parece revolucionário. Marta corria tentando controlar tudo, Maria escolheu presença. Talvez maturidade espiritual também seja saber diminuir o ritmo, porque Deus também mora nos detalhes, na brisa leve entrando pela janela, na mãe cansada preparando almoço, na criança correndo pela sala, no simples, no invisível, na calma depois da guerra. E às vezes o céu inteiro cabe dentro da paz de uma casa sincera. Então eu desacelerei, deixei o excesso cair no chão e percebi que o amor de Cristo nunca teve pressa pra tocar meu coração. Calma, o céu ainda respira aqui. José passou anos no escuro antes de entender o desenho completo. E isso me ensina muito, porque Deus trabalha até no silêncio secreto. Davi venceu gigantes, mas continuava escrevendo canções sozinho. Acho lindo como homens fortes na Bíblia também sabiam sentir carinho. E Cristo lava pés, o rei do universo ajoelhado. Isso quebra completamente a lógica do ego moderno. Hoje todo mundo quer parecer importante, mas Jesus parecia interessado em servir. Talvez o céu não esteja distante, talvez só esteja escondido nos detalhes que a ansiedade não deixa enxergar. Talvez Deus fale através da luz, entrando na cozinha, e a gente perde isso, tentando impressionar o mundo inteiro. Porque Deus também mora nos detalhes, na paz de quem dorme sem máscaras, na mesa cheia de gente simples e nos lares onde ainda existe esperança. Se o Criador desenhou estrelas com precisão de engenheiro perfeito, então cada detalhe da vida também carrega a assinatura dele. Hoje eu só quero viver leve, como alguém que finalmente entendeu que Deus nunca esteve longe, eu só estava rápido demais. Tem sons que curam coisas que a gente nunca conseguiu explicar. Casa silenciosa, luz baixa no fim da tarde, meu violão encostado no sofá, como quem também sabe das minhas batalhas. Tem dias que o peito pesa, mesmo quando tudo parece normal e ninguém percebe as guerras acontecendo no emocional. Acho louco pensar que Davi também sentia profundo. O cara enfrentava gigantes, mas ainda escrevia sobre o próprio mundo. E talvez seja isso que falta hoje, homens verdadeiros que saibam sentir sem esconder tudo.
continuava sendo forte. O mundo ensina a endurecer, Cristo ensinava a permanecer humano. Eu nunca consegui esquecer isso. Davi ainda tocaria violão numa sala pequena no fim do dia, tentando trazer calma pra dentro de casa, enquanto o mundo perde a harmonia. E talvez algumas canções não sejam feitas só pra tocar, talvez elas existam pra impedir alguém de desabar. Então eu deixo o som rolar, feito oração em forma de melodia, porque Deus também conversa através da música, quando a alma já não consegue explicar. Fique em paz, o céu ainda cuida. Paulo aprendeu no sofrimento coisas que conforto nunca ensinaria. E isso bate forte em mim, porque crescimento raramente vem pela facilidade. Noé suportou o riso da multidão, porque sabia em quem confiava. Imagino quantas noites silenciosas ele precisou vencer sozinho dentro da alma. Mas Cristo continuava calmo, até cercado de caos, como se carregasse eternidade no olhar. E sinceramente eu quero aprender isso também. Talvez maturidade espiritual não seja parecer forte o tempo inteiro. Talvez seja conseguir manter paz mesmo quando ninguém vê a luta, porque até estrelas atravessam escuridão antes de iluminar o céu. Davi ainda tocaria violão pra acalmar mentes cansadas, porque algumas melodias carregam cura mesmo sem dizer quase nada. E se Deus criou frequências capazes de mover emoções invisíveis, então talvez a música seja uma das linguagens mais bonitas do céu. Abraçar. Talvez Deus nunca tenha perdido o controle, a gente que desaprendeu a esperar. Todo mundo quer resposta rápida, milagre imediato, vida pronta, coração resolvido até sexta-feira. A geração da velocidade, tentando acelerar até o impossível. Mas algumas coisas do céu ainda crescem em silêncio invisível. José sonhou cedo, mas levou tempo até entender o propósito. Imagino quantas noites ele precisou confiar, sem enxergar quase nada lógico. E sinceramente, isso conversa muito comigo, porque tem dias que parece que Deus ficou em silêncio, enquanto a ansiedade faz barulho dentro da mente. Mas Cristo nunca demonstrou desespero, nem quando parecia tarde demais. Lázaro já tinha sido dado como perdido, e Jesus ainda caminhava calmamente. Talvez o céu não funcione na lógica da pressa. O céu não está atrasado, Deus ainda sabe exatamente o que faz. Mesmo quando a noite parece longa e o coração cansado pede sinais. Porque quem desenhou constelações não perderia o controle da minha história. É
às vezes o silêncio de Deus também está preparando vitória. Então eu respiro fundo, deixo o medo cair no chão e lembro que Cristo nunca chegou atrasado em nenhuma situação. Calma, o céu ainda trabalha. Noé construiu sem previsão visível. Paulo sofreu antes de entender impacto. Pedro precisou afundar um pouco antes de aprender confiança de fato. E eu acho bonito isso na Bíblia. Ninguém ali parecia personagem perfeito. Eram humanos reais, aprendendo Deus no meio do processo. Hoje o mundo chama a pausa de fracasso, mas Jesus frequentemente se afastava pra respirar. Talvez desacelerar também seja a espiritualidade. Até as árvores levam tempo pra crescer fortes o suficiente. E Deus nunca construiu nada importante na velocidade da ansiedade humana. O céu não está atrasado, mesmo quando eu não consigo entender, porque Cristo enxerga caminhos inteiros onde eu ainda só consigo ver paredes. Se o Criador sustenta oceanos sem deixar as estrelas caírem do lugar, então eu sei que minha vida continua segura em suas mãos. Hoje eu não quero correr na frente de Deus. Quero aprender a caminhar com Ele. Talvez uma das coisas mais bonitas sobre Cristo fosse a forma como Ele fazia as pessoas se sentirem vistas. Hoje todo mundo come olhando pra tela, conversas rápidas, mente cansada, corações distantes dentro da mesma casa. Mas Jesus gostava de mesa cheia, de ouvir histórias sem apressar ninguém. O filho do Criador do universo, parando tudo pra escutar alguém. Isso mexe comigo, porque talvez amar de verdade também seja desacelerar o suficiente pra perceber quem tá do nosso lado. Tem gente pedindo socorro em silêncio, através de pequenas mudanças no olhar. Mas o mundo corre tão rápido que já desaprendeu a notar. João descansava perto de Cristo, como alguém que finalmente encontrou paz. E sinceramente eu acho isso lindo demais. Jesus gostava de sentar à mesa, transformar ambiente em abrigo emocional, fazer pessoas simples sentirem que ainda existia valor nelas afinal. Eu quero aprender isso também, ser calmo em tempos agressivos, porque talvez o céu comece assim, pequenos momentos afetivos. Então hoje eu desligo o excesso, abro espaço pro amor respirar, porque nenhuma tecnologia substitui uma família reunida no mesmo lugar. Fica mais um pouco. O céu toca lares simples. Zaqueu subiu numa árvore só pra tentar enxergar Cristo passando. E talvez hoje ainda exista gente tentando encontrar esperança no meio do caos urbano. Pedro falhava bastante, mas Jesus nunca o reduziu aos erros. Isso me ensina muito sobre graça,
paciência e recomeços sinceros. E Paulo escreveu sobre amor, mesmo conhecendo dor de perto. As fortes como homens da Bíblia continuavam sensíveis em tempos difíceis. Talvez o milagre que falta em muita casa não seja dinheiro, talvez seja a presença, escuta, tempo e paz emocional. Porque até Cristo escolheu refeições como cenário pra transformar vidas. Jesus gostava de sentar à mesa e trazer leveza pros ambientes, como quem lembrava silenciosamente que o amor ainda cura a gente. Se Deus criou galáxias inteiras, mas ainda valoriza encontros simples, então talvez os momentos mais sagrados da vida sejam justamente os mais invisíveis. Hoje eu só quero isso: uma casa leve, uma mente em paz e Cristo presente no ambiente. Antes da correria, antes da pressão, antes de todo mundo tentar dizer quem eu deveria ser. A cidade tenta transformar pessoas em números, likes em valor, cansaço em rotina e silêncio em fraqueza emocional. Todo mundo querendo ser visto, mas quase ninguém sabendo quem realmente é. Eu já me perdi nisso também, tentando caber em expectativas sem fé. Mas Jeremias escreveu algo forte antes mesmo de nascer. Deus já conhecia a propósito, isso muda completamente a forma de viver. Porque Cristo nunca parecia confuso sobre identidade, mesmo sendo pressionado por multidões. Ele sabia de onde vinha a sua paz. O mundo vive tentando criar versões perfeitas, mas Jesus parecia confortável sendo verdadeiro. E isso hoje parece raro demais. Deus sabia meu nome antes da cidade, antes da ansiedade aprender meu endereço, antes das noites em claro e do peso invisível no peito. E se o Criador conhece estrelas pelo nome, então eu sei que nunca fui esquecido, porque minha existência já fazia sentido antes mesmo de eu entender o motivo. Então eu deixo cair todas as máscaras que o medo construiu, porque Cristo nunca pediu personagem, Ele só queria algo real. Você ainda é visto, o céu conhece você. Moisés achava que não era suficiente, Pedro era impossível demais, Tomé precisava tocar pra acreditar. E ainda assim Jesus caminhava com eles. Isso desmonta muita coisa em mim, porque Deus nunca trabalhou apenas com perfeitos. Ele transforma pessoas comuns em reflexos vivos de esperança. Hoje existe pressão pra performar o tempo inteiro, mas Cristo frequentemente escolhia silêncio, oração e presença. Talvez identidade verdadeira também nasça longe do barulho.
pelo reino. E talvez algumas fases silenciosas não sejam abandono, mas preparação invisível de Deus. Deus sabia meu nome antes da cidade, antes do medo aprender minha voz. E isso me traz uma calma absurda, porque o céu nunca perdeu quem eu sou. Se o Criador sustenta universos com precisão de engenheiro perfeito, então nenhuma parte da minha história está fora dos planos dele. Hoje eu não quero impressionar multidões, só quero permanecer verdadeiro na presença de Cristo. Nem toda a presença chega fazendo barulho. Fim de tarde atravessando a varanda, vento leve dançando pela casa, e por alguns segundos tudo parecia alinhado, como se o céu tivesse tocado o ambiente sem avisar. Eu fiquei pensando em Jesus no jardim, antes da cruz, antes do caos, antes da dor alcançar o mundo inteiro de uma vez. Mesmo carregando o peso da humanidade, ele ainda escolheu conversar com Deus em silêncio. E isso me desmonta profundamente, porque hoje a gente tenta fugir do vazio, enchendo a mente de distração o tempo inteiro. Mas Cristo enfrentava o silêncio, como quem sabia que paz também mora nele. Talvez o coração só volte a respirar direito quando desacelera o suficiente pra ouvir Deus outra vez. O céu cantava baixo no jardim, como brisa tocando folhas ao entardecer. E eu senti minha alma ficando leve, como alguém reaprendendo a viver. Porque existe uma calma em Cristo que o mundo moderno não consegue fabricar. Uma espécie de eternidade suave, tocando tudo sem precisar gritar. Então eu deixei o medo sair devagar, como fumaça desaparecendo no ar. E pela primeira vez em muito tempo, minha mente conseguiu descansar. Cristo, peace over us. Elias venceu profetas, mas ainda se sentiu cansado emocionalmente. Isso me faz lembrar que até pessoas fortes também quebram internamente. Davi escrevia salmos de madrugada, como quem transformava a dor em presença. E Paulo aprendeu que graça também aparece nos dias de fraqueza. A Bíblia nunca escondeu a humanidade de ninguém, talvez seja isso que a torna tão viva. Porque Deus não ama personagens perfeitos, Ele ama pessoas verdadeiras. Talvez o céu esteja mais perto do que a ansiedade permite perceber. Talvez Deus fale através da paz que aparece quando tudo finalmente silencia. E talvez algumas noites tranquilas também sejam milagres invisíveis.
Dias comuns carregam propósito. The sky is still near. Hoje eu entendo. Algumas curas chegam silenciosamente. Às vezes a gente só entende algumas coisas depois que a água acalma. Pedro sempre foi intenso, tipo coração que age antes da mente acompanhar. E sinceramente, eu vejo muito da nossa geração nele. Todo mundo tentando resolver tudo rápido, carregando o peso do mundo nas costas, como se descansar fosse perder tempo, como se sentir fosse fraqueza escondida. Mas Cristo nunca humilhava quem falhava. Isso muda completamente a maneira como eu vejo Deus, porque até depois da queda Jesus ainda chamava Pedro pelo nome. E talvez amor verdadeiro também seja permanecer quando todo mundo iria embora. Pedro aprendeu depois da tempestade que nenhuma onda é maior que a voz de Cristo. E eu também venho aprendendo devagar que paz não depende do que acontece comigo, porque o céu continua firme mesmo quando minha mente balança. Existe algo absurdamente forte na calma que Jesus transmite sem esforço. Então eu diminuo o ritmo, deixo o orgulho cair no mar, porque até as águas mais agitadas se cansam depois de um tempo. Still with you, Cristo. Jonas tentou fugir do propósito, Paulo carregava marcas da própria história, Tomé precisava enxergar pra acreditar. E Davi escrevia canções em noites difíceis. A Bíblia inteira parece lembrar silenciosamente que Deus trabalha com gente real, gente cansada, gente perfeita, gente emocionalmente humana. E talvez isso seja uma das coisas mais bonitas sobre Cristo. Ele nunca exigiu máscara. Talvez maturidade espiritual não seja nunca cair, talvez seja continuar voltando pra presença de Deus, mesmo depois das próprias falhas, porque oceanos também se acalmam quando o vento decide descansar. Pedro aprendeu depois da tempestade, e eu acho que também estou aprendendo que Cristo permanece o mesmo, mesmo nos dias em que me sinto perdido. Se o Criador sustenta estrelas sem deixá-las desaparecer no vazio, então eu sei que minha vida continua segura nele. Hoje eu já não tenho medo das tempestades como antes, porque algumas delas aproximam a gente de Deus. Hmm.
Nem toda presença precisa fazer barulho. Luzes baixas pela casa, som distante da chuva tocando o telhado. Meu coração finalmente desacelerando, depois de mais um dia tentando sobreviver ao mundo. A cidade nunca dorme direito, todo mundo correndo atrás de alguma coisa. Mas Cristo parecia encontrar a eternidade em momentos simples e silenciosos. E isso muda tudo pra mim, porque talvez o céu não esteja escondido em lugares extraordinários. Talvez ele apareça discretamente quando uma família consegue respirar em paz. Jesus frequentemente saía das multidões pra ficar sozinho com o Pai. E talvez o silêncio também seja sagrado. Deus descansa no silêncio da casa, na calma depois que o caos vai embora, na luz suave entrando pela janela, e no amor simples da rotina que conforta. Porque existe presença de Cristo em coisas que o mundo já nem percebe mais, tipo sentar junto no fim da noite e finalmente sentir a mente em paz. Então eu desligo os excessos, deixo a alma voltar pro lugar, porque até o céu parece respirar melhor quando o coração aprende a desacelerar. Peace in this home, Cristo. Peace in this home. Maria escolheu presença enquanto Marta se perdia tentando controlar tudo. E talvez a nossa geração também esteja cansada de carregar preocupações além do limite humano. Paulo escreveu sobre contentamento, mesmo vivendo fases difíceis. Isso me lembra que paz verdadeira não depende apenas de circunstâncias favoráveis. E Jesus dormia no barco durante a tempestade. Existe algo profundamente poderoso nisso. Talvez o lar mais forte não seja o mais luxuoso, talvez seja aquele onde ainda existe leveza, oração, abraço e presença verdadeira. Porque algumas casas parecem apenas construídas, outras parecem cuidadas por Deus. Deus descansa no silêncio da casa, eu sinto isso nos detalhes pequenos, como se Cristo ainda andasse pelos corredores, trazendo calma pros ambientes internos. Se o Criador sustenta universos inteiros sem perder a delicadeza da chuva caindo, então talvez os momentos mais santos da vida sejam justamente os mais simples e tranquilos. Hoje eu não quero uma vida barulhenta, só uma casa leve e Deus presente nela. O mundo ficou frio demais pra um amor tão puro quanto o de Cristo.
as pessoas competem até por atenção. Transformaram valor em números, amor em conveniência e presença em resposta automática de celular. Tem filho crescendo sem abraço, casais dividindo teto sem dividir a alma, gente sorrindo em foto e chorando escondido no banheiro da própria casa. E no meio disso tudo, Jesus continua me chocando profundamente, porque o Rei do Universo ajoelhou. Lavou pés cansados de homens falhos, homens inseguros, homens que ainda iriam decepcioná-lo depois. Mesmo sabendo de tudo isso, ele escolheu amar mesmo assim. E sinceramente, acho que o mundo desaprendeu completamente esse tipo de amor. Jesus ainda lava pés, mesmo num século tomado pelo ego. Ele continua tocando feridas que ninguém mais percebeu, porque Cristo nunca amou por aparência, nunca precisou de perfeição. Ele enxergava valor até em pessoas que já tinham desistido de si mesmas. E isso quebra algo dentro de mim, porque às vezes eu também me sinto cansado de viver num mundo tão emocionalmente vazio. Pedro prometeu força, mas chorou depois da própria fraqueza. Tomé duvidou, Elias cansou, Jonas fugiu e Davi se perdeu em decisões emocionais. A Bíblia nunca tentou esconder a humanidade de ninguém, talvez porque Deus soubesse que pessoas reais precisariam disso no futuro, e eu preciso disso. Porque existem noites em que a mente pesa tanto que tudo que a alma queria era sentar perto de Cristo em silêncio. Talvez o maior milagre de Jesus não tenha sido andar sobre as águas. Talvez tenha sido continuar amando pessoas, mesmo conhecendo completamente o coração humano. Porque amar assim, isso sim, parece sobrenatural. Jesus ainda lava pés, Ainda entra em casa silenciosamente, ainda abraça corações cansados que o mundo deixou emocionalmente doentes. E se o Criador das estrelas foi capaz de se ajoelhar por amor, então talvez a verdadeira grandeza sempre tenha sido servir. Still loving us, Oh, still loving us, oh, still loving us. hoje eu entendi algo: o céu nunca foi frio. As pessoas é que esqueceram como amar como Cristo. Tem pessoas que mudam o ambiente quando chegam. Jesus fazia isso em silêncio.
É estranho como alguns lugares ficam pesados, mesmo cheios de gente, como se todo mundo estivesse emocionalmente cansado, tentando sobreviver sem desmontar por dentro. Sorrisos rápidos, olhos distantes, mentes barulhentas, corações esquecendo como sentir paz. E aí eu penso em Cristo entrando nas casas, olhando pessoas profundamente, como quem enxergava dores que ninguém mais conseguia perceber. Imagina o silêncio mudando devagar quando ele chegava perto, porque algumas presenças curam antes mesmo de dizer qualquer palavra. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus escondida, e ainda assim foi vista completamente. Quando Cristo entrava no ambiente, até o medo parecia perder força, como chuva parando devagar depois de uma noite longa. Porque existe algo em Jesus que faz a alma voltar a respirar, uma calma impossível de explicar, como o céu depois do caos passar. Então eu fecho os olhos e deixo o coração silenciar, porque talvez o que minha mente cansada precisava era simplesmente sentir Deus perto outra vez. Me to us, Cristo. Só que eu achava que precisava subir mais alto pra finalmente ser notado, mas Cristo já sabia seu nome antes mesmo do encontro acontecer. Isso me toca profundamente, porque muita gente hoje também vive tentando provar valor, mas Jesus nunca exigiu performance pra entregar amor. Pedro afundou, Tomé duvidou, Paulo carregava marcas internas, e ainda assim Cristo continuava escolhendo pessoas imperfeitas. Talvez porque graça verdadeira sempre tenha sido sobre isso. Talvez o céu esteja mais próximo do que a ansiedade permite perceber. Talvez Deus ainda visite ambientes silenciosamente, através da paz, da música, do abraço e da presença certa, porque até uma simples sala pode se transformar quando Cristo entra nela. Quando Cristo entrava no ambiente, até corações quebrados encontravam descanso, porque nenhuma dor humana resiste por muito tempo à profundidade do amor dele. E se o Criador do universo ainda escolhe caminhar perto de pessoas comuns, então talvez exista esperança até pros dias mais escuros. The sky is here. Hoje eu só quero isso, ser alguém que também leve paz pros ambientes. Depois de tudo que o mundo tentou quebrar, ainda existe beleza viva.
Eu já vi gente boa cansar da vida, sonhos perdendo cor aos poucos, famílias tentando permanecer fortes, mesmo quando tudo parecia emocionalmente pesado demais. Já vi pessoas sorrindo por educação, enquanto desabavam em silêncio por dentro. E talvez essa geração esteja mesmo exausta de carregar excesso, sem descanso emocional. Mas toda vez que eu olho pra Cristo, eu lembro de algo importante: o céu nunca desistiu da humanidade, porque Jesus continuava amando pessoas, mesmo conhecendo completamente suas falhas. E sinceramente, isso ainda é a coisa mais bonita que eu já ouvi na vida. Talvez esperança não seja negar a dor, talvez seja continuar acreditando em luz, mesmo depois da tempestade. O céu ainda está construindo coisas bonitas, mesmo em corações que quase desistiram, porque Deus transforma ruínas internas em lugares novamente cheios de vida. E se Cristo venceu a morte, então nenhuma noite é eterna demais, porque até depois da cruz o céu ainda preparava recomeços silenciosos. Então eu respiro fundo e deixo a esperança entrar outra vez, como o sol atravessando lentamente uma casa fechada há meses. Hope is still alive. Cristo. Pedro voltou a sorrir depois da culpa, Tomé voltou a acreditar depois do medo, Paulo encontrou propósito depois do passado, e João continuou escrevendo sobre amor até o fim. A Bíblia inteira parece sussurrar que Deus nunca terminou sua obra em ninguém. E talvez seja isso que minha alma precisava entender, porque existem dias em que tudo parece emocionalmente quebrado, mas o Criador do universo ainda trabalha silenciosamente nos detalhes. Talvez o maior sinal de Deus não seja fogo caindo do céu, Talvez seja continuar existindo amor no mundo que desaprendeu a sentir. Talvez seja uma família reunida, uma oração sincera, uma música curando o ambiente, ou alguém encontrando paz outra vez. Porque enquanto Cristo existir, a esperança nunca ficará sem voz. o céu ainda está construindo coisas bonitas. E eu consigo sentir isso respirando no mundo, na calma depois do caos, na luz atravessando dias escuros. Porque o Filho do Criador continua vivo, tocando pessoas silenciosamente, e nenhuma escuridão humana será capaz de apagar eternamente essa luz. Então mesmo quando tudo parecer difícil, eu ainda vou acreditar no amor, porque Jesus transformou a própria cruz no maior símbolo de esperança da história. The sky still sings. Cristo lives. Hoje eu entendo, o céu nunca parou de construir beleza. A gente só precisava desacelerar pra conseguir enxergar. Pra conseguir enxergar.